Você sabia que a data ou o período mais fértil para ouvir o Evangelho e crer no Evangelho é entre 4 e 14 anos de idade? É chamado de janela 4-14. É o período onde a criança assimila com maior eficácia, ela já tem a capacidade de discernir um bocado de coisa, de crer de forma salvífica e de já amadurecer nesse período na fé cristã. Então observa como é importante trabalhar as nossas crianças, os nossos filhos. Aí você diz, mas não acontece isso antes nem depois? Claro que acontece. Esse é o período estatístico. Então quando você vai nas igrejas cristãs e faz estatística e perguntando para as pessoas quando foi que você ouviu do Evangelho, isso esquentou o seu coração, você conheceu Jesus, o maior percentual é nessa faixa etária. Depois disso, vai se tornando cada vez menos frequente. Aí a adolescência, a mocidade, a vida de correria de jovens, adultos, e as pessoas começam a crer menos. E quanto mais a idade chega, mais estratificado ficam as convicções das pessoas e para mudar. E a porcentagem, a possibilidade diminui. Isso é estatística. Mas a gente sabe que Deus trata e trabalha as pessoas de maneira individual, não é? Inclusive a vida dos nossos filhos. Nós estamos usando o material desde a última vez que estudamos, que eu tive a oportunidade de conduzi-los, sobre as características das idades dos nossos filhos. Hoje a gente não vai ter essa transmissão aí de slide, a gente vai perder um pouco, porque visualmente é importante, mas eu vou tentar falar de forma bastante clara. Eu tenho chamado disso de conhecendo os nossos filhos, características das idades. Eu estou usando esse material da missionária Nelly Freitas, é uma irmã amada, uma pedagoga cristã, que tem mestrado em educação cristã também, que produziu muito material didático e que gentilmente permitiu que eu usasse isso já. Na primeira oportunidade, nós vimos as crianças de 2 e 3 anos. E nós vimos vários detalhes a respeito das crianças de 2 e 3 anos. Hoje nós vamos falar das crianças de 4 e 5 anos. Se você quiser dar uma revisada ou você não viu o primeiro estudo de 2 e 3 anos, está na internet. Então é só você ir lá no canal da igreja e você vai encontrar lá, conhecendo os nossos filhos. Tá? Então você já pode ir lá. É a primeira, hoje nós estamos na segunda. De maneira bastante simples, assim, numa síntese da síntese da síntese, de um resumo do que nós vimos a respeito de crianças de 2 e 3 anos. Nós vimos que uma criança de 2 e 3 anos é uma criança fisicamente ativa, ela é mentalmente descobridora, ela gosta de conhecer, de ir atrás, emocionalmente ela é sensível para sorrir, para chorar, para se emocionar, não é? Para ficar chateado. Volitivamente ou nas atividades, a criança ela é moldável, você consegue convencê-la e conduzi-la. Socialmente, ela é apegada ainda, ela é tímida. E espiritualmente, ela é imitadora. Se você levantar a mão, ela levanta. Se você fechar o olho, ela fecha um e abre o outro para ver o que você está fazendo. E faz, não é? Ela é imitadora. Essa é a fase da imitação. Bom, foi o que a gente viu assim, muito brevemente sobre crianças de 2 e 3 anos. E hoje nós vamos falar das crianças de 4 e 5 anos. Vamos orar? Ó Deus bondoso, nós te agradecemos pela bênção dos filhos. Enquanto nós estamos estudando a respeito das crianças, ó Deus, o nosso desejo é de
servir ao propósito do Senhor, de levá-las à salvação, de levá-las ao conhecimento do Teu amor e da Tua graça. E eu peço, Pai, que o Senhor esteja dando a estes irmãos que são pais a disposição, Pai, de serem os primeiros e os mais importantes, ó Pai, instrumentos de evangelização e de bênção sobre a vida dos seus filhos. Que eles sejam espiritualmente preenchidos pelo Teu Espírito. Que o Senhor esteja dando a eles sensibilidade e amor pelos seus filhos. E que o Senhor esteja sempre enchendo-os de vigor e sabedoria para ensinar os seus filhos a respeito do seu amor, Pai. A respeito da alegria de hoje e eterna em Cristo Jesus. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Quem aqui tem filho nessa faixa? De 4 e 5 anos. Ok. Temos alguns. É provável que alguns ainda não chegaram. De bebezinho, tem a lista em 2? Já vai fazer 3. Uau! É rapidão, hein? Então, loguinho vocês vão estar chegando e é provável que alguns que estão aí na internet têm realidade semelhante, né? Então, vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho essas crianças. Aqui, primeiro. Uma criança de 4 e 5 anos, qual a realidade ou características mentais de uma criança dessa faixa de idade? Lembra, a criança menorzinha, ela é da fantasia. O negócio dela é a fantasia, né? Já a criança, nessa fase, ainda vive a fantasia, mas ela começa a separar a fantasia da realidade. Eu lembro do Hugo, que queria de Natal uma roupa do Super-Homem. E eu perguntei para ele, lá na casa do meu pai, ele morava no 5º andar de um prédio, e ele dizia, porque se a minha bolinha cair lá embaixo, na sacada, eu posso voar e pegar a minha bolinha. Gente, a hora que ele falou isso, pequenininha, eu falei, pronto. A fantasia plena, não é? A coisa está ali dentro, né? Então, essa fase é a fase onde a criança começa, até mesmo por experiência, por machucar, ou ver alguém, ou por orientação e estímulo dos pais, ela começa a ver o concreto mais do que a fantasia, e começa a ter algumas separações da fantasia e da realidade. E ela começa a distinguir todas as coisas através dos seus sentidos, não é? Todos os sentidos que ela tem. Visual, gustativo, o tato, o olfato, né? Todas essas coisas ela vai aprendendo através disso. É gelado, é frio. Eu vejo que alguns pais gostam de testar os seus filhos ou ensinar os seus filhos, dando para ele, ensinando o que é amargo, o que é doce, o que é azedo, né? Aí pega logo um pedaço de limão e dá para a criança, né? E você fala, au, e ela faz aquela careta terrível, né? Você diz, isso é azedo. Gente, falar do Hugo de novo. O Hugo gostava de comer cebola crua. Ele pegava a cebola e comia. A gente fazia a salada e quando a gente ia olhar, as folhas de alface todas tinham ido embora. E a cebola também. Adivinha quem era? Era ele. E ele gostou, então, ele gostou daquilo. Mas ele testou e gostou. Hoje, certamente, ele não faria dessa forma. Lembra que uma criança pequenininha de 2 anos e 3 anos, a capacidade dela de atenção é até, no máximo, de 4 minutos. Então, tipo, você vai ensinar alguma coisa, você vai fazer o culto doméstico com a criança dessa, de 2 anos, 3 anos, o ensinamento ele tem que ser rapidão, no máximo em 4 minutos. Passou disso, a atenção foi embora. Aqui na igreja é a mesma coisa, na salinha. Nessa faixa tem muito mais atividade do que ensinamento. O que vai ter pode ser um ensinamento, uma brincadeirinha, e aí você faz alguma coisa para trazer o mesmo ensinamento,
mas é essa faixa de tempo. Já uma criança de 4 a 5 anos, a atenção dela já expande. Ela consegue prestar atenção entre 5 e 10 minutos. Olha só. Então ela já tem capacidade de atenção e assimilação num tempo maior. Mas a sua limitação de entendimento quanto a tempo e espaço ainda é bem grande, não é? Está dentro do carro e você está viajando e você fala assim, vai demorar ainda. Está chegando. Vai demorar ainda, mas 3 minutos depois fala, está chegando. Não entende o que é o muito, o que é o pouco ainda. Né? A questão de tempo, de espaço, né? Quanto tempo e qual a distância, essas coisas ainda são meio complicadas. Por isso é algo que você precisa ter atenção como pais. Tem alguns pais que fazem desafio às crianças, fala, vai até lá e tudo, e o lá para ela às vezes é alguma coisa que ela não assimila ainda. Né? Ela é literal quanto ao concreto. Isso é pedra, então é pedra. Aquele que é concreto e que você pode mostrar para ela. Ela entende aquilo, e é concreto para ela, ela é literal. Mas ao mesmo tempo, sonhador. Imagina, pensa. Aquilo entra na cabeça e faz ela voar. Né? E literalmente alguns pensam em voar. E alguns sonham que estão voando. Você já sonhou que estava voando alguma vez na sua vida? Já? Ah, então não fui só eu não. Pensei que eu que era doido. Nessa fase é muito comum isso. Não é? A criança ela é imaginativa. Ela vê as coisas, ela pensa na possibilidade daquilo acontecer com ela. Né? Ele é curioso, a criança nessa fase. Ela gosta de aventura. Não é? O Jorge é que o diga, né? Os meninos dele, os meninos dele têm aventura o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? É uma coisa que os pais gostam e eles acabaram ensinando para os filhos, mas ao mesmo tempo é curioso, mas o limite é perigoso, você precisa sempre estar junto. Por quê? Porque numa faixa muito baixa, a criança ainda pode se colocar em situação de risco. Então, todas as possibilidades de zelo e de cuidado têm que existir, porque ele é curioso e ele vai atrás, a criança. Ainda imita, e isso vai ser algo que vai acompanhar ainda um bom tempo. E se a criança de 2 e 3 anos tem um vocabulário ainda pequenininho, as palavras ainda são meia difíceis de ser entendidas em algum momento, aqui não, o vocabulário está crescendo, ela começa a fazer frases mais complexas. Tem algumas crianças que os pais já conseguem até mesmo começar a ensinar a escrever, a fazer desenhozinhos mais complicados, ou seja, aqui é uma expansão, que a gente chama de expansão mental mesmo. Então, o vocabulário, ele sempre vai ser um termômetro de crescimento. E isso é algo que é muito usado para visualizar a idade que a criança tem, a idade mental. Profissionais fazem isso, não é? Diante disso, quais são as necessidades que uma criança de 4 e 5 anos tem quanto à mente? Certo? Diante daquilo. Essa criança, ela precisa, quando os pais estão com elas, de dar ênfase na realidade da Bíblia. Por quê? Porque ela vai assimilar o que é a Bíblia, por que a Bíblia, como aconteceu, é verídico, era uma pessoa que estava ali. Ah, tem o buraco, é buraco mesmo. Tem uma cruz, é de madeira, é madeira mesmo. Você passar a mão, você pode machucar na madeira.
certo? É mar, é igual aquele que você vê e que abriu. É barco que anda em cima da água. Ou seja, você pode dar ênfase na realidade que a Bíblia traz. Porque nessa fase ela já tem a capacidade, ela tem necessidade de ser informada, ela é curiosa. E lembra, como ela é imaginativa, ela tem a capacidade, na medida em que você fala para ela, de imaginar, de visualizar. Por isso que às vezes nessa fase o visual é importante. Mesmo que seja simples. Mas na frente o visual ele tem que ser mais complexo. Nessa fase não precisa ser tão complexo, mas ele é importante, porque a criança ela olha aquilo e ela consegue conjugar e ver o que é a realidade. É muito interessante isso. Então o pai e a mãe precisam dar ênfase à realidade da Bíblia, que é a realidade da Bíblia, é isso que eu acabei de falar para vocês. São fatos verídicos, são fatos que envolvem pessoas. Isso aqui tem a ver com você. Você pode introduzir atividades que a gente chama de atividades sensoriais. O que é atividade sensorial? Ixi, essa expressão é usada de uma forma tão negativa ou errada por aí. Alguém sabe o que é uma atividade sensorial? Hã? É uma coisa que gera nela a descoberta através do uso destas capacidades naturais que eu tenho. Não é? Então, não é aquele negócio metafísico, sobrenatural, que mexe as coisas, tem nada a ver com isso. São atividades do sentido. Então, ela tem necessidade disso. Às vezes de construir o brinquedo e coisas assim. Os brinquedos já mudam, não é? Frequência de mudança de atividades. As crianças nessa fase ela precisa mudar de atividade. Ela está fazendo uma coisa e ela precisa ter oportunidade de fazer outra. E isso precisa existir, tá? Brinquedos, caminhar, fazer exercício com a bicicleta, correr, brincar com alguém ou com um grupo maior. Ou seja, essa fase ela tem a necessidade de uma frequência de mudança de atividades. Como eu disse para vocês, como existe ainda uma dificuldade de espaço e tempo, então ela não tem referência disso. Tá? Ela vai começar a desenvolver uma capacidade para isso. Tem criança que é mais perceptiva nessa fase a respeito disso, mas para isso teria que ser estimulada ao extremo, que não é o que normalmente acontece. Então, para completar, uma coisa que é importante nessa fase, essa criança, ela não entende conceitos abstratos ou simbolismos. Tá? O símbolo para ela não é tão fácil de ser compreendido. O que é abstrato? Abstrato é aquilo que não é concreto. Lembra, a criança de 2, 3 anos, você falar para ela do espírito, não dá. Ela não vai entender. Tá? Aqui ainda há uma dificuldade do abstrato, mas você já consegue falar um pouco mais. Mas ainda vai ficar meio difícil de compreender. Você pega o símbolo do peixe, ictis, ou ictus, que é a iniciativas de peixe ali, né, que dá o nome, que tem a ver com Jesus Cristo, Rei dos Judeus, que é um símbolo do cristianismo. Explicar que o peixe é o símbolo do cristianismo, porque cada letra da palavra peixe, ajuntada, dá Jesus, não vai dar. Tá? Então, isso aqui é algo que a criança ainda não está nem um pouco em condições de entender. Já alguns outros símbolos simples, ela entende. Então, está lá,
Super-homem é um. Se você falar essa palavra, essa é a letra S. Mas de repente ela não foi alfabetizada, ela não sabe. Mas ela já consegue assimilar um pouquinho disso. Mas são coisas muito simples mesmo. Sendo assim, o que a criança nessa fase você pode fazer? Crie ambientes que estimule a imaginação. Ambiente que estimule a imaginação. Se você não sabe sobre isso, fala com a Juliene, ela está passando ali atrás. Depois, você pega ela ali e fala, Ju, o que é? Como é que eu estimulo, então, uma criança na imaginação nessa fase? Pensar nessa fase. A Juliene estava aqui domingo passado, sexta para sábado. Os irmãos tiraram aqui as coisas que eram da EBF. Era para ter ficado. Mas os irmãos não sabiam, e aí a pessoa que vinha limpar não veio, e aí tudo era para ter ficado hoje pela manhã, para vocês verem como estava lindo aqui, né? Mas tem as fotos. Mas tudo era para criar imaginação. Aqui atrás ela tinha feito um pano azul, cheio de estrelinhas amarelinhas, estrelas maiores, certo? Aqui tinha balões e tinha o escrito a respeito do tema, do que tinha. Só que a hora que eu vi a Juliene descendo a escada, ela estava vestida, o que era aquilo, hein, Tiago? Uma bailarina, né, diferente. Ela estava com uma roupa bailarina. Sabe aquele negócio que chama a atenção assim, pum! E era assim que ela estava. E assim ela ficou. E assim ela contou a história. E contando a história, ela foi estimulando a criança naquilo que ela estava falando para a criança entender. E uma das coisas que eu achei interessante, ela fez 2 relógios. Ela estava falando sobre o tempo. Aí um relógio com a boquinha para cima e outro relógio bonitinho com a boquinha para baixo. Um alegre e outro triste. Há tempo para tudo. E aí ela pegou e mostrou um. E qual que você quer? Estimulando através da visão. Mas ali ela estava ensinando um princípio de Eclesiastes, de tempo, de que existe tempo e que pode acontecer isso, e que existe tempo que pode acontecer aquilo. Mas com Cristo, Ele pode tornar aquele triste feliz. E aí ela trouxe a mensagem, ou seja, ela criou um ambiente que estimulou a imaginação. Então isso é interessante, é muito importante, tá? Essas crianças, elas aprendem fazendo. Então, às vezes você vê uma criança desce, acabou o período de escola dominical, ou no culto noturno, elas têm a salinha delas, elas descem com uma atividadezinha simples. Você acha muito simples, mas ela custou fazer aquilo. Você estimulou ela a fazer aquilo, porque tem uma informação. Ela fez uma ovelhinha e colou em cima da ovelhinha algodão. E ela aprendeu que a gente é a ovelhinha de Cristo. Mas ao fazer aquilo, você ensinou para ela fazendo, tendo uma atividade. A criança nessa fase, ela assimila muito assim, muito mesmo. E ela precisa de referenciais, referenciar o exemplo do amor de Deus, tá? E isso tem a ver com adultos que falem, que creem, que vivem, que gostam do amor de Deus. E por causa disso, eles servem a Deus, eles obedecem a Deus, eles também amam a Deus, eles também falam de Deus, e a criança aprende isso. Então, ela olha para o adulto e ela assimila esse amor que o adulto, no caso mais próximo aqui são os pais, não é? Que amem a Deus. Aqui vai um adendo.
Nós precisamos ter muito cuidado quando e em que local, em que local nós colocamos os nossos filhos quando nós não podemos cuidar deles. Tá? Por quê? Porque fases como essa, ele vai ter essas pessoas que cuidam dele como referencial. Por isso, talvez seja uma ênfase boa, se você tem a oportunidade de colocar o seu filho, que já nessa fase, hoje já vai para a escolinha, num lugar ou numa escolinha onde Cristo é crido. A mensagem a respeito de Deus é tratada com honra. E você espera que as pessoas que estão ali não só tenham a mensagem na boca, mas vivam. Para que o seu filho, que às vezes passa várias horas com esses cuidadores, com professores, com babás e tudo mais, elas possam assimilar o que é bom. Tá? É algo que eu sempre tenho estimulado a pais fazerem. Se você tem oportunidade, pense nisso, tá? Porque isso é importante. Vocês entendem essa situação? Essa dificuldade? O seu filho ir para algum lugar e passar 4 horas com alguém que pensa totalmente diferente de você, que ensina coisas diferentes, e depois em casa, às vezes você tem menos tempo do que ela teve com essa outra pessoa. Porque ali é intenso, e em casa não é assim. Em casa é fazer tarefa, é comer, é tomar banho, se for necessário, disciplina. É diferente. Nisso aprende, mas é diferente. Tá? Ela precisa também ver adultos pais, que deem nomes a objetos e comportamentos, já trazendo para os filhos entendimento do que é real e do que é certo e que é errado. Nessa fase a criança já consegue assimilar bem melhor do que a anterior. Isso é isso, aquilo é aquilo, isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode, tá? Essa fase é a fase onde os objetos são compreendidos e a função deles e os comportamentos também. Então, nessa fase a criança já tem essa capacidade de assimilação e a gente precisa ensinar. Vivemos numa sociedade que tem proposto uma pedagogia, um ensino bem permissivo e livre. Você tem que deixar a criança aprender quase que sozinha. Ela tem que passar por tudo, deixa ela. Ei, que é isso? Onde você viu isso na Escritura? De jeito nenhum. Se ela tem o privilégio de ter uma família, e uma família cristã, e está na fase do aprendizado, não foge dessa responsabilidade, não. E nem permita que alguém ensine para você deixar seu filho para que outro eduque ou alguma coisa assim, ou sozinho. Se você não fizer, alguém vai fazer. Lembre disso. Se você não fizer, alguém faz. Quer ser amigo do seu filho? Quer ser amiga da sua filha, mamãe? Você quer que a sua filha tenha liberdade de conversar com você, mamãe? Papai, você quer que o seu filho te veja como um amigo hoje e para frente? Conviva com seu filho, conviva com a sua filha. Compartilhe, fale, ensine. Nessa fase é a base da confiança, é a base do relacionamento, é a base de onde vem aquilo que traz tranquilidade. Não é simplesmente disciplina, é ensinamento. E aí essa confiança vai existindo. Alguns pais contemporâneos, eles não têm confiança dos seus filhos, a ponto dos seus filhos não compartilharem com eles os seus temores. Mas nós vivemos num tempo tão corrido que hoje a prioridade é produção para dar uma qualidade de vida para os filhos.
e eu esqueço que essa qualidade, ela ocorre prioritariamente no meu relacionamento, no meu convívio, no ensinamento que parte da minha vida transformada por Cristo aos meus filhos. Em alguns momentos vale a pena você abrir mão de períodos de trabalho, ganhar menos, diminuir o nível, para ter essa qualidade com seus filhos. Nossa, pastor, mas o mundo exige tanto. Eu sei. Até já falei aqui para vocês que algumas mães, elas optam para algum período da vida, normalmente entre o nascimento até por volta de 4, 5 anos de idade, não trabalharem ou diminuírem a sua produção, para ter um tempo com os filhos. Eu sou completamente favorável a isso. Na minha casa nós fizemos isso. Kátia se dispôs para estar com os nossos filhos. Eu quero dizer para vocês que isso fez uma diferença fantástica. Fantástica. Não é? Então, eu sei que nem todos conseguem fazer isso. Nem todos têm as mesmas possibilidades. Mas se Deus dá, uau, aproveitem. Vai ser muito bom para os seus filhos e vai trazer uma tranquilidade muito grande para vocês. Espero que tenham entendido o que eu estou falando. Socialmente, criança de 4 e 5 anos, ela gosta de agradar, tá? Apesar da timidez, ela gosta de agradar. E ela é uma criança totalmente dependente ainda, mas ela quer começar a ser independente em algumas coisas, né? A criança, lá pequenininha, ela quer ser independente usando garfo, quer usar faca, quer usar não sei o quê, que realmente tem que ser no tempo certo. Você pode deixar bagunçar, é uma coisa. Já nessa fase aqui, eu vou mostrar para você fisicamente, alguns músculos já crescem diferente do que houve no anteriormente. Consequentemente, a criança já vai ter maior capacidade de movimento e habilidade. Tá? Mas aqui, socialmente, essa criança é dependente ainda. Tá? E ela precisa entender isso não como um problema, mas com um zelo familiar, paternal. Essa é a fase que a criança gosta de brincar com amigos. Melhor coisa é amigo. Eu vi aqui, na noite do pijama, gente. No outro dia, tinha uma menininha que não ia passar a noite. A princípio não ia, nunca tinha dormido fora, sempre com alguém do lado, uma coisa toda. Pois ela ficou feliz da vida, gente. E eu prestando atenção, aquela alegria, correndo, brincando, abraçando, muito apegada. E os meninos também. À noite, dormiu de boa. Na hora do café da manhã, sentou lá nas cadeirinhas, fizeram bagunça, comeu. Aí chegou e perguntou: a gente não pode ficar aqui até amanhã? A gente não pode ficar aqui até amanhã? Olha como foi gostoso o convívio com amigos, não é? Para desespero de alguns pais, né? Como pode? A mamãe veio buscar a filha, que falou que não ia ficar, e depois a filha falou que não. Começou a chorar que ela queria era ficar. Quem ficou frustrada foi a mãe, né? Que não está aqui agora, mas o pai está. O pai está lá no fundo. Muito engraçado, gente, foi muito bom. A mãe foi frustrada embora, tipo assim, me trocou. Ai, meu Deus do céu, foi a primeira vez. Achei muito bom. Exatamente nessa faixa de idade, né? Ela gosta de convívio, de brincar, e aquilo cresce no coração da criança, fazer amizades. Por isso, aqui vem outra orientação. Onde você levar o seu filho, com quem você convive, esse é o lugar que seu filho vai encontrar amigos. E aprender coisa boa ou coisa ruim. Certo? Então,
Eu sempre digo, o melhor lugar para o seu filho encontrar amigos é no meio do corpo de Cristo. Quando você priva o seu filho desse convívio, você está privando o seu filho de ter amigos que têm famílias cristãs como ele. Isso não garante todas as vitórias, mas torna uma expectativa boa muito maior. Certo? Então, cuidado com os amigos que você tem, com os filhos deles, porque eles aprendem com os amigos. Se esses amigos não vivem de forma adequada e tudo mais, seus filhos vão assimilar tudo. Então, cuidado. Essa é a fase, socialmente falando, que a criança tem responsabilidades e já precisa ter tarefas. Precisa ter tarefas. Por exemplo, nessa fase, a criança precisa entender que os brinquedos dela, ela é responsável. Certo? Ela que guarda os brinquedinhos dela. Lembra, com 2 e 3 é meio complicado fazer isso. Mas nessa fase aqui a criança já entende. Vai brigar, viu? Ela vai tentar escorregar, vai achar que aquilo vai tomar tempo para assistir o programinha que ela quer. Não importa. Precisa aprender a ter responsabilidades e tarefas. Mas, ao mesmo tempo, essa fase você precisa aprender a ter a disposição de dar liberdade para o seu filho. Claro que uma liberdade nos limites da segurança. Mas a criança, nessa fase, ela começa a aprender a ter limites. Você não fica mais... Já na fase anterior eu já falava, né? Não fica ali. Se você fizer isso, a criança vai ficar para dentro. Mas aqui ela vai ter mais disposição ainda. Em ambientes abertos ela vai poder correr, ela vai poder conversar, ela vai poder brincar, ela vai poder andar de bicicleta, mas tudo monitorado e dentro dos limites da segurança. A criança precisa disso. Tá? Isso vai fazer ela mais segura, vai fazer ela mais responsável. Alguns pais, eles têm a preocupação de dar ao seu filho a interação social e ficar prestando atenção. Isso é bom. Mas não exagere. Não exagere. Deixe o seu filho um pouquinho, verifique, dê uma olhadinha, mas deixa ele. A gente tinha aqui pipoca, como é que chama aquele negócio? Algodão doce, tinha um pula-pula, tinha aquela piscina de bolinha, do lado de casa outras atividades, aqui atrás livre, só tinha aqui o lugar onde as crianças ficavam para o estudo. Então, elas tinham um espaço inteiro. Então, ela entrava dentro da coisa de bolinha, ali ela tinha mais 2, 3 crianças. Ali ela deitava, ali ela estava. Os pais ficavam olhando, né? Corujando. E a gente vendo para os pais não intrometer. É Samuel. E a Liz, eu achei impressionante a liberdade que a Liz teve. E a Liz, pequenininha, gente, era a menorzinha que estava aqui. Ela foi para o pula-pula e as outras crianças cuidaram dela. E ela pulava igual as outras. Com toda a limitação física ainda, os músculos diferentes dos outros. Mas até o movimento do troço lá fazia ela sair do chão, né? Porque os meninos eram maiores e ela estava ali. Aquilo fez bem para ela. Aquilo fez bem. Ela ficou feliz da vida. Ela foi dormir em casa. Ela não tinha idade para dormir aqui. O olhinho dela, gente, estava caído, assim, de sono. Aí o pai viu o horário, falou, agora nós vamos embora. E eu perguntei para ela, você está indo embora? Aham. Você brincou muito? Aham. Você comeu muito? Comi. Você vai para casa dormir? Vou. Ela chorou para ir embora? Mas ela curtiu tudo.
Ela teve liberdade para isso. Isso é importante para a criança. Então, momentos como esses são momentos que a gente providencia. A família tem que providenciar. Mas é alguma coisa monitorada. Eu sei com quem está, que não existe perigo. E qualquer coisa a gente está ali. Pode acontecer alguma coisa que você não planejou? Pode. Gente, o mais radical aqui é o Jorge. É, Jorge? É assim, Jorge. Você vê a foto do Jorge, está lá com o menino no meio do lago. Depois o Jorge está lá, ele é trilheiro, com o jipe dele, com uma caminhonete dele, com o menino lá no Jalapão. Depois o Jorge está... Mas eu tenho certeza que ele sabe qual é o limite que o filho dele tem que ter. Porque ele não vai colocar o filho dele fora de segurança. É isso. Não tem nada de erro nisso. Eu vou dar liberdade, mas eu vou cuidar dele. Tá? A supervisão, ela nunca pode deixar de existir nessa fase. Lá na frente vai ser um pouquinho diferente. Eles vão dizer, ai não, pai, vai para lá. Você vai entregar um pré-adolescente na escola e antes dava um beijo, né? Ai, pai, que vergonha. Para na esquina, pai. Eu ouvi isso demais. Para na esquina, pai. Pai, por que o senhor para aqui na porta da escola na hora de buscar? Aí ia dar um abraço. Os seus faziam isso? Não? Ah, os meus faziam. Principalmente o Hugo. Ai, pai, que mico. Ele falava uma outra expressão que eu não me lembro. Paia. Uns troços assim. Ah, é? Mas nessa fase, não. O que eles podem aprender? Que é importante. Eu sou parte da minha família e eu sou parte da minha igreja. Então ele vai socialmente se ver dentro de grupos. Então eu sou parte da minha família. Ele precisa conviver com a família. E família principal é papai e mamãe. Mas tem o restante da família. Então eles precisam disso. Segundo, da família da fé. São os dois primeiros grandes grupos sociais que uma criança de família cristã tem que ter. Tá? Não prive seus filhos dessas coisas, eles precisam disso. Meu Deus. Características emocionais de uma criança dessa fase. É medroso, emotivo, ao mesmo tempo emotivo. Tá? Já falei um pouco sobre isso. Mas ele vai no limite. Ele gosta de falar e quer atenção. E às vezes entra no meio da conversa. Você está conversando com alguém e ele quer falar. E aí você está conversando e fala, espera só um pouquinho, filho. Espera só um pouquinho, filha. E aí ele quer atenção. Ou ele quer atenção mostrando alguma coisa, fazendo alguma coisa, fazendo barulho. Isso tudo é muito comum nessa faixa etária. E nessa faixa etária ele começa a pensar a respeito de si mesmo e fazer uma autoimagem. Uma das características da pessoa é consciência. E a outra que define pessoa é autoconsciência. Deixa eu explicar para vocês isso. O que é a consciência? Eu começo a olhar para as coisas e falar, isso é um lápis, isso é uma caneta, isso é uma borracha, isso é água, isso é gelo, isso é fogo, isso é doce, isso é amargo. Isso é consciência. Isso serve para isso, isso é consciência. O que é a autoconsciência? Que define pessoa, ser humano. Eu tenho a capacidade de pensar a respeito de mim mesmo. Eu começo a conversar com mim mesmo. Você já conversou com você? É claro, isso te caracteriza. O único ser que existe, feito por Deus, que tem consciência e autoconsciência, é o ser humano. Os outros, até aqueles que parecem que têm, mas que não são seres humanos, eles têm instinto.
E eles demonstram isso de diversas maneiras, até de forma carinhosa, apegado. O cachorrinho faz isso, o gato faz isso, né? Agora, não brinque com um leão, que é um gato grande. Ele tem um estímulo da fome, ele mata. Ok? O cachorro, ele também tem, porque ele é carnívoro. A minha cachorrinha, gente, um dos maiores dramas que a gente tem lá em casa. Passarinho passou, pousou, ela é gordinha, mas ela é tão rápida que ela pega o danado do passarinho. A hora que a gente vê, está a metade do passarinho. Instinto. E ela é comelona. Mas nós não. Nós temos autoconsciência. Eu começo a me ver dentro do contexto que eu estou. Olha que perfeição. Nessa fase, a criança consegue e começa a se ver. A sua menininha, Ricardo, tem quantos anos? 8. Quando ela tinha esses 4 anos, aí ela já começava, Amanda, a dar pitaco na roupa que ia usar? Dava, não dava? Menininha, sua menininha tem quanto? 4, ela dá pitaco? Tem o que ela quer e tem o que ela não quer. Sabe por quê? Porque ela já tem uma visão de si mesma, se chama autoimagem. E eu estou preocupado em como eu vou me apresentar. Às vezes não tem nada a ver, quer pôr uma bota de borracha que vem até não é isso? Ou um negócio no cabelo, ou sei lá. É próprio da idade. Por quê? Porque ela já está demonstrando essa autoimagem. A menina, ela demonstra isso com muito mais rapidez e com muito mais ênfase. É natural. Isso faz parte da natureza feminina, né? Ok. Quais são então as necessidades emocionais dessa criança? Ela precisa da segurança de rotinas e regras. Criança nessa fase, não está na hora dela não ter regra e não ter rotina. Criança precisa ter hora para levantar, para deitar. Ela precisa ter hora de comer, de estudar, de, se já está na escola, de ir para a escola. O horário que a gente vai chegar é o horário da igreja, que a gente vai sair, que a gente vai fazer aquilo outro, tal. Certo? E quem dá rotina para ela? São os pais. Você quer falar alguma coisa? É mesmo? Eita. Ó, tá vendo? Autoimagem. Muito legal, muito legal. A criança de 2, 3 anos, quando ela está numa escola ou aprendendo, ela precisa estar numa classe pequena, né? Aqui também, ainda é uma classe com número menor de crianças e um número grande ou considerável de professores por aluno. Então, quando você for pôr seu filho na escola, veja isso, tá? Essa criança, ela precisa de atenção ainda muito direta. Então, quando a sala é cheia demais, não vai dar conta. 2 professores não dão conta com uma sala extremamente grande. Normalmente, o que se tem é um professor e um auxiliar. E se você tem condição, procure um lugar que ainda tenha um número menor de crianças e pessoas suficientes para cuidar de seus filhos. O que eles aprendem? Uma criança nessa idade, ela pode aprender a confiar em Deus. Saber que Deus é de verdade e Ele cuida. Essa é uma fase que você pode ensinar o seu filho a orar por pessoas. Pelo vovô, pela vovó. Por uma pessoa que está doente, que ele conhece da igreja e que ele chama de vovô também. Entende? Isso aponta para ele que Deus é verdadeiro e que ele pode confiar. Tem um amigo. Então, a vida devocional aqui é muito interessante porque a criança assimila isso.
Lembra, o espaço é pequenininho por causa da tensão, mas a criança aprende a confiar em Deus. Ai, que bênção quando a gente tem filhos dentro da igreja, gente. Quando a gente não tem, só lá na frente, a gente fala, puxa, não tive oportunidade, meu filho perdeu uma oportunidade. Mas depois eu vou mostrar que a gente ainda pode ajudar o filho da gente muito. Caminhando, estamos quase acabando. Características espirituais de uma criança nessa fase. Nessa fase, a criança sabe e entende muito bem o que significa obedecer. Tá? Então esse negócio de falar, não sabe. Espera com isso. A criança sabe o que é obedecer. E ela sabe o que é regra. Pode ensinar que ela vai entender. E ela pode aprender o que é regra de casa e regra de Deus. Qual a diferença? Regra de casa. A gente dorme 9 horas da noite, 8:30 da noite. Isso é regra de casa. Tudo bem. Isso não é regra bíblica. Você não vê lá na Bíblia dizendo que criança de 4 a 5 anos tem que dormir 8:30, 9 horas da noite. Ela tem a sua importância, mas é de casa. De vez em quando ela pode ser quebrada, vai numa festinha, vai nisso, vai naquilo. Mas no regular é aquilo. Mas a regra de Deus é diferente. E ela tem a capacidade já de assimilar isso. Por exemplo, você não pode pegar coisa que não é sua, a borrachinha do seu amigo, e trazer para casa. O lápis que não é seu. Eventualmente ele vai chegar em casa com um lápisinho que não é dele. Você fala, ei, que lápis é esse? Fulano de tal me deu. Você vai ter que resolver isso. Provavelmente não. Tá? Lembra que criança é pecadora igualzinho você, tá? Então você tem que ver isso. Ou conversar com o filho, olha, você não pode pegar, se der você agradece, mas devolve. Ou seja, gera uma regra. Por quê? Porque eu não posso pegar aquilo que não é meu. Deus diz que isso a gente não pode fazer. Caso contrário, se chama roubar. Eu não posso mentir, filha. A Bíblia fala que não posso mentir? Fala. Então não é uma regra de casa, é uma regra bíblica de Deus. Então a criança, ela vai seguir tanto regras de casa, quanto regras de Deus. Se você misturar tudo isso, ela não vai saber o que ela tem que obedecer ou não. Tem certas regras que não mudam. Outras mudam. Eu posso dormir mais tarde quando tem festa. Ou vai passar um joguinho, eu quero que meu filho seja corintiano. Fala, salve o Corinthians e tal, né? E aí, César? Estamos juntos. Segundo lugar também vale a pena. O que você está rindo, pastor Jairo? Esses flamenguistas são abusados demais, rapaz. Para com isso. Tá. Nessa fase, a criança já tem capacidade de adoração. Ela consegue, ela aprende. Já até mais cedo, ela consegue cantar musiquinhas, né? E ela consegue entender o porquê da musiquinha. Eu amei as crianças aqui na frente, na sexta-feira, cantando aquela musiquinha, Vivi. Você que orientou, faz uma cosquinha que está mais perto, pega o joelho de quem está... Exagero? Conhece essa música? Faça uma cosquinha que está mais perto, faça uma cosquinha. Aí depois fala de Jesus, o que é? Cristo é meu amigo que está mais perto. Tem toda uma brincadeira na música. Aí chega no final, Cristo é meu amigo que está perto. Todo mundo está pertinho, mas quem está mais pertinho é Cristo. As crianças rolavam aqui na hora das cosquinhas. Até o Ricardo. Elas sabem, mesmo no meio da brincadeira, elas sabem que ela está adorando. É gostoso demais isso.
Outra coisa, a criança nessa fase, ela pode aprender o que é perdoar e ser perdoado. E valorizar isso. Ela vai aprender no coraçãozinho dela de que quando ela é perdoada, puxa, eu fiz, e alguém me amou a ponto de me perdoar. Ela precisa ser estimulada para a adoração, para cantar louvores a Deus, para ter o seu coraçãozinho disposto a adorar a Deus. Fazer isso com alegria. O que eles podem aprender espiritualmente? Deus me ama, mesmo quando eu desobedeço, porque Ele me perdoa. Então, cuidado para você não ser negativo ao ponto de fazer Deus um carrasco do seu filho. Ele não é com você. Você pecou, você fez o que é errado. Vamos falar com o Papai do Céu? Ele perdoa, porque Ele te ama. E eu também te perdoo. Olha só o que ele aprendeu. Que ele é amado por Deus, apesar de ele ser uma pessoa imperfeita. A gente não tem a tendência de fazer isso com os filhos. A gente quase que usa Deus como carrascão, né? Ó, Deus está olhando. Deus vai te punir. Para com isso, hein? Você fala depois que Deus te perdoou? Que Deus ama? Vamos pedir perdão para Deus? Esse é o princípio bíblico. Então, cuidado. Tem muito adolescente que chega na fase da adolescência e vê só Deus como punição. E não tem prazer na adoração, na espontaneidade da vida com Deus. Ele não sabe pedir perdão e ver seus próprios pecados. Por quê? Porque ele tem uma visão errada de Deus. Nossa, pastor, isso é sério. É muito mais sério do que a gente imagina. Deus é sábio, Deus é poderoso, e meu filho pode aprender tudo isso. Como é que é uma criança de 4, 5 anos fisicamente? Lembra, as crianças menorzinhas, alguns músculos delas, os maiores, cresceram, mas os pequenos músculos ainda não haviam se desenvolvido. Então, ela deixa cair, o desenho é mais descoordenado, aquele negócio. Mas nessa fase existe o desenvolvimento dos músculos, que a gente chama pequenos músculos de controle motor. E eles dão uma maior fineza, certo? Maior detalhe das crianças. Então elas têm maior controle. Outra característica dessa fase, que o anterior também tinha, cansam com facilidade. Eles correm, eles brincam, eles cansam com facilidade. Há exceções. Porque tem alguns que não cansam nunca. E na hora que deita, ainda fica fazendo guerra de travesseiro e bate na tia com o travesseiro. Né? Sexta-feira teve isso aqui. Gente, eu estou me referindo a 2 crianças que chegaram mais cedo aqui, meia hora antes de todo mundo. Elas entraram no pula-pula. Pularam. Os outros chegaram, pulou também. Na hora de correr, correu mais do que todo mundo. Na hora de estourar balão, estourou balão. Na hora de... Gente, correram o tempo inteiro. Sabe que hora que cansou? Não cansou. Eu fico imaginando, Deus tem que ter muita misericórdia de você, meu querido. E da sua esposa. Eles são fora de série. Tá? E foi o primeiro a acordar. Os 2 pegaram um brinquedo que fazia barulho. Gente, de manhã os meninos estavam lá em cima ainda no café. Os 2 já estavam aqui correndo com aquele trem fazendo barulho. Eu tirei foto, está aqui. Gravei os 2 correndo, só os 2. O normal, uma criança de 4, 5 anos, é cansar com mais facilidade. Tá? Então ele precisa de exercício. Os músculos grandes precisam de exercícios, por isso que eles se movimentam, por isso que eles gostam de correr,
Por isso que eles gostam de fazer coisas e tudo mais, né? E quando eles praticam com alguém, eles aprendem fácil tudo. Então eles precisam ter uma alternância de períodos de atividades, de descanso. Brinca, para. Eles precisam ter espaço e oportunidade para os seus movimentos. Essas crianças já estão prontas para ouvir o Evangelho. Prontas para entender verdades do amor de Deus para com elas. Prontos para entender que a obediência à palavra de Deus faz bem para elas, porque elas vão sentir bem. Estão prontas para serem perdoadas e aprender o perdão. Estão prontas para amar Jesus. Estão prontas para aprender a orar. Por quê? Porque elas aprendem, elas têm capacidade de já aprender que Deus é um Deus poderoso, cuidador. Essas crianças estão prontas para conviver com pessoas e querem. E vocês precisam dar para elas a oportunidade de conviver com crianças que também recebem princípios cristãos. Vocês devem ter cuidado com quem vocês colocam seus filhos naqueles momentos em que vocês não estão com eles, porque é um momento de muita assimilação. Mas elas, nessa fase, estão numa fase maravilhosa, como a anterior também é. E como a posterior, vocês vão ver que também é. Só que cada uma delas tem as suas características. E aqui eu termino na fase de 4 e 5 anos. No próximo estudo eu vou falar das crianças com 7, 8 e 9 anos. Depois 10, 11 e depois a abençoada fase da adolescência. Quem sabe vocês vão descer aqui, né, Jairo? Para ver o retrato deles. Ou não, né? Porque eu vou ensinar estratégia para os pais, para eles não burlarem. É melhor não, né? Melhor não. Queridos, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Antes, alguém quer fazer alguma pergunta? Querem. Diga. O que o Adriano falou, só para que o pessoal que está em casa possa ouvir, é que o filho ou filha de uma colaboradora dele lá, chegou da creche e afrontou a mãe dizendo: olha, se você me bater ou me disciplinar, eu vou ligar 100, vou ligar no 100. Deve ser para denúncia, né? É denúncia contra a mãe. É o tutelar? Oh, Deus, né? Onde que ela aprendeu isso, será, né? Mas é isso aí mesmo. Nós estamos vivendo num tempo onde o Estado está querendo ser primazia à família. E existe um grupo aí, até mesmo político, bem forte, que propõe isso. Né? Que a família, ela, até um ponto, depois é o Estado que assume. Pois não, irmãos. Sem quem levantou aí? Tinha uma outra pessoa. Não? Ok. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Deus, obrigado por esse tempo, juntos com os irmãos, tentando compreender um pouco mais os nossos filhos. Ó Deus, que bênção a gente ter filhos. A gente ter essa herança recebida como graça do Senhor para as nossas famílias. Mas quantos desafios vêm junto com isso, Pai. E eu imploro para que os irmãos que são pais,
eles em momento algum estejam esmorecendo, estejam, ó Pai, deixando de exercer a sua função, mas que possam, pela graça do Senhor, serem fortalecidos, continuamente ensinados e motivados, para que sejam bênção na vida dos seus filhos, para que ensine o caminho da fé e da salvação aos seus filhos, como também ajude-os a serem crianças que se tornarão cidadãos do reino no meio de uma nação. Sejam cidadãos brasileiros que façam diferença através de Cristo nas suas vidas. Obrigado, ó Pai, pela liberdade cristã que temos para estarmos aqui tratando de um assunto tão importante. Obrigado por esse dia do Senhor. E eu peço que o Senhor nos prepare para o culto dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos.